Olá novamente. O Selection Sort, o método da seleção, consiste em selecionar o menor elemento do vetor e trazer para a primeira posição. Depois o segundo menor para a segunda posição e assim sucessivamente com os elementos restantes. Com isso, do lado esquerdo do vetor, a partir de uma posição de referência, vai se montando um conjunto ordenado. E a cada passo, o menor elemento do lado direito é trazido para o final do conjunto ordenado do lado esquerdo. De uma maneira mais formal, dado V, um vetor não ordenado com n elementos, selecionamos o elemento em V com o menor valor de chave e trocamos de posição o menor elemento encontrado com o elemento que ocupa a posição V0. Repetimos essas operações com os demais n-1 elementos restantes em V, fazendo a troca da posição 1 do vetor, depois as demais n-2 elementos restantes em V, fazendo a troca para a posição 2 do vetor, e assim sucessivamente. Vamos repetir o vetor de exemplo anterior, com os valores 12, 4, 6, 24, 2, 8 e 9 nessa ordem. Usaremos uma variável índice para indicar a posição a ser ocupada e uma variável menor para apontar a posição do menor elemento do vetor. Começando então na posição 0, vamos da posição 1 em diante localizar o menor elemento, da posição 1 até o final. Supomos que o elemento na posição 0 é o menor e está na posição correta, e vamos testando com demais. Ao comparar com o elemento na posição 1, temos que este é menor. Portanto, a posição do menor agora é a 1. Comparamos na sequência com o elemento na posição 2, de valor 6. E em seguida com o elemento na posição 3, de valor 24. Como o 4 é menor, continuamos na posição 1. Ao comparar com o 2, na posição 4, temos que ele é menor que o atual menor, de valor 4. Portanto, a posição do menor passa agora a ser a posição 4. Na sequência, esse valor é comparado com o 8 e o 9, sem mudar a posição do menor. Temos então que a posição do menor é 4, sendo que trocaremos o elemento na posição 0, do índice, de valor 12, e o 2 na posição 4. Então, esses elementos irão trocar de valor. Com isso, o 2 foi selecionado para a posição inicial do vetor e já está ordenado. Na sequência, avançamos o índice. Queremos agora o elemento para a posição 1 e iniciamos em busca do menor elemento da posição 1 em diante. Comparamos o 4 nessa posição com aqueles na posição 2, 3 e 4, mantendo-o como menor. Comparamos com os dois elementos restantes do vetor e a posição do menor permanece inalterada. Com isso, o 4 é armazenado justamente na posição que se encontra, posição 1 do vetor, e avançamos o índice para a posição 2, com valor 6, que é comparado com o elemento na posição seguinte, de valor 24. Na sequência, ele é comparado com os elementos nas posições 4, 5 e 6, também sem alteração, ficando na mesma posição. Com isso, avançamos para a posição 3, na repetição externa, e agora iremos comparar 24 com o valor seguinte, que é menor. Logo, a variável menor irá apontar para essa posição, a 4. Na sequência, ao comparar com 8, 12 é maior que 8, menor irá apontar para a posição 5, com valor 8. Ao compararmos o 8 com o elemento na última posição, verificamos que quem vai ser selecionado para a posição 3 do vetor é o 8, que troca de posição com 24. Na sequência, apontando o índice para a posição 4, comparamos 12 com os valores seguintes, e temos que o elemento na posição 7 é quem deve ser selecionado para essa posição. Assim, o 9 e o 12 trocam de posição, e avançamos o índice para a posição 5. Comparamos o elemento nessa posição de valor 24 com o seguinte,
e temos que o 12 é menor. Portanto, trocamos 12 e 24 de posição, terminando o processo de ordenação do vetor de exemplo. Assim como no Insertion Sort, existem várias formas de implementar o Selection Sort. Até mesmo porque as estruturas de repetição podem ser implementadas de diferentes maneiras. Na tela, encontra-se apresentada uma das possíveis formas, mas recomendamos novamente que você pesquise por alternativas na internet ou em livros e até tente implementar uma forma própria, sem se inspirar em outros códigos. Percebam nessa implementação na tela que utilizamos um for para percorrer o vetor da primeira posição até a penúltima, escolhendo uma posição para seleção a cada iteração. Na sequência, utilizamos outro for dessa posição em diante para encontrar o menor elemento a ser selecionado para essa posição. Assim, implementem esse código, escrevam uma função principal que recebe um vetor de um dado tamanho e o ordena usando essa função. Testem e modifiquem o código para ordenar em forma decrescente, novamente. É isso. Em nossa próxima videoaula, abordaremos o método da bolha. Aguardo vocês.